Abrimos a PIA solicitadores 100% online, 100% online. Se nós estamos a fazer algo no mundo da solicitadoria, então o mundo da solicitadoria tem que ficar melhor. Ponto final. Bem-vindos ao podcast PIA. Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast da PIA Solicitadores. Hoje temos aqui Inês Cancela, uma das Managing Associate da PIA Solicitadores de Aveiro. Inês, muito obrigado por teres aceito o desafio, ainda por cima, num dia tão especial, não é? Porque vamos analisar o tão aguardado decreto-lei sobre a isenção de IMT Imposto de Selo para os jovens, não é? É verdade. É a melhor coisa, que acho que agora ficamos a saber que definitivamente somos jovens até aos 35 anos, pelo menos é o governo que nos diz isso, que a partir dos 36 para cima... Inclusive. Exatamente, 36 anos para cima já somos menos jovens, por assim dizer. Exatamente. O decreto-lei é o 48A/2024, 25 de julho. Para quem nos estiver a ouvir só por som, pode passar pelo nosso canal do YouTube, porque vamos ter aqui a partilha de ecrã. Vamos analisar o decreto-lei em conjunto e ir aqui debatendo um bocadinho do que é a parte jurídica, mas também das alterações que vai trazer para o mercado imobiliário. Este decreto-lei sai aqui no dia 25 de julho, já para entrar em vigor dia 1, algo ambicioso, não é? Nós estamos a gravar isto a 31 de julho e, por acaso, antes de começarmos a gravar, estamos até a discutir a questão da isenção de IMT e de que forma ou não vai poder ser retirada ou online ou ao balcão, porque esta isenção existe, mas dificilmente amanhã, dia 1 de agosto, que entra em vigor, as pessoas que forem fazer uma escritura vão conseguir ter as guias a zero, porque isso é o objetivo de quem compra um imóvel, pelo menos abaixo de 316 mil euros. O que é que tu achas que vai acontecer, Inês? É assim, lá está, como estávamos a falar há pouco em off, eu hoje já tentei fazer uma simulação para emitir umas guias com esta isenção e efetivamente ainda não dá. Aquilo que eu acredito que se tenha que fazer é dirigir-se sempre, ou pelo menos nesta primeira fase de adaptação e se calhar também da adaptação do sistema informático da própria AT, fazer diretamente no Serviço de Finanças, irem ao balcão, preencherem os formulários, ou seja, o modelo 1 do IMT, e entregarem ao balcão nesse sentido. Exatamente, até porque aquela questão do benefício de IMT, ele tem que ser aplicado e não sei se nós, enquanto solicitadores, vamos poder aplicar esse benefício de isenção quando retiramos as guias online, ou se vai ter que ser algo que é validado pelas finanças quando estão a tratar de emissão. Por exemplo, nós pedimos uma liquidação de IMT, as finanças têm acesso à data de nascimento do contribuinte, logo por aí conseguem ver se tem 35 anos ou não, por outras palavras, se é jovem ou não. Consegue ver se tem outros imóveis em sua posse, algo que nós, enquanto solicitadores, não temos a idade, claro que conseguimos ver, mas não conseguimos ver se ele tem ou não outros imóveis na posse dele e se podemos atribuir ou não a isenção àquela pessoa. Por isso também é um mistério que fica em cima da mesa se nós iremos conseguir dar esta isenção ou será que deve ser algo que tem que ser pedido ao balcão do Serviço de Finanças. Exatamente, e se calhar até, eventualmente até pode dar para aplicar essa isenção e depois, caso tenham adquirido, não é? Depois fazem uma adicional ao IMT, não é? Como já acontece noutras situações, até se pode dar o caso de surgir essa opção. Exatamente. Vamos aguardar e depois cá estaremos também para vir comentar, mas a realidade é, se amanhã, dia 1 de agosto, alguém for às finanças, não conseguir ter a isenção de IMT, porque o código em termos informáticos ainda não está preparado para o efeito, só vejo aqui uma solução muito simples, que é liquidar o IMT com habitação própria permanente, pagar essa guia, fazer a escritura e depois fazer uma reclamação às finanças a pedir a devolução. Esta devolução vai depender de serviço para serviço, mas estamos sempre a falar ali entre os 3 a 9 meses, por assim dizer. E já sabem que esta devolução será com 0% de juros, por isso não vou receber qualquer compensação por um pagamento indevido. Mas é preciso terem esse valor para avançar, não é? Exatamente. Então, primeira alteração. Desculpa interromper-te. Supostamente esta medida foi implementada precisamente para os jovens, tendo em consideração
o aumento da inflação, os Os baixos próprios salários. salários, a falta de Sim, liquidez. sim, e os empregos precários e tudo mais, e falta de liquidez, exatamente como disseste muito bem. Isto foi aplicado nesse sentido, tendo em consideração que a maior parte dos jovens nem sequer têm dinheiro para pagar os impostos, não é? Ou se têm para uma coisa, depois não têm para outra, não é? Exatamente. Portanto, Vamos aguardar a melhor forma de trabalhar, mas a realidade é que, sim, para aquelas pessoas que agora andaram a adiar escrituras, têm direito à isenção de IMT, vamos ver se não têm que adiantar o valor e depois pedir uma devolução, ou se esta isenção vai ser agora automática. O objetivo é que seja automática, vamos ver se conseguimos ter já no dia 1 de agosto esta isenção à partida. Bem, a primeira alteração do nosso decreto-lei 48A é a questão da cedência de CPCVs. Isto porquê? E aqui num português está aqui muito confuso, mas diz-nos que se for uma questão de uma cedência de um CPCV, apesar de estarmos a falar de um jovem com 35 anos que compra uma posição num contrato de promessa, sobre o sinal, sobre o montante que entrega em sinal, não vai ter o direito à isenção atribuída por este decreto-lei. Porquê que tu achas que isto acontece? é assim, em boa verdade, porque aquilo, posso estar errada, mas se calhar o entendimento é que quem recorre a cedências de posição terá capacidade, não é? Financeira para avançar esses valores e ou seja, já tem mais capacidade financeira. Interpreto eu que seja isso. Poderei estar errada nesta minha interpretação, mas dá-me a tua opinião, por favor. Sinceramente, penso que seja parte até de empresarial, ou seja, ser uma cedência pode pressupor uma atividade de negócio, estar a comprar uma sessão de posição contratual que muitas vezes não corresponde à realidade, mas poderá ser um bocadinho por aí, e também é só sobre o valor do sinal, ou seja, ele consegue ir buscar a isenção sobre a restante parte. Mas sinceramente, eu viria aqui com bons olhos que se a pessoa que está a comprar a posição contratual for o destinatário final e for um jovem, não vejo por que não do isentar da totalidade. Agora, Sim, se esse jovem for ceder a posição contratual, aí sim, aí terá que pagar. Sim. Aquilo que eu estava a referir é quem vai ceder a posição contratual ou quem tem essa possibilidade de cedência à partida, não é? Porque quem vai adquirir não tem culpa, não é? Não tem culpa do negócio em si, e aí eu penso que se aplicará normalmente, não é? O que torna mais interessante, por exemplo, a dupla escritura, em que em vez de haver uma cedência em posição contratual, se compra e se revende, principalmente se tivermos empresas pelo meio, por causa da questão do IMT da pessoa que está no meio, não é? Mas Sim. pode ser interessante depois para o consumidor final, por assim dizer, para a última pessoa que está na linha que vai ficar com o imóvel, pode ser interessante esta questão do IMT. Olha, se calhar também era interessante aqui falar que, porque eu já tive já me fizeram esta questão, não é? Ok, então eu vou comprar em nome do meu filho que tem 17 anos, ou que tem 16 anos, ou que tem 15 anos, não é? Portanto, aqui é bom de referir aqui que se aplicará naturalmente a jovens que já tenham capacidade jurídica, não é? E que, pronto, normalmente... A lei fala alguns em não ser dependente. Exatamente, e não ser dependente também, não é? Nos termos do 13º do Código do IRS, não é? Pronto, que determina quem são os dependentes para efeitos de IRS. E pronto, era só para fazer aqui este pequeno à parte, porque eu acho que às vezes as pessoas depois acham que isto é assim, tudo à la Gardner. Sim, acham que podem comprar uma casa e meter em nome do filho que tem 6 anos e conseguem ter esta isenção. O filho de 6 anos obrigatoriamente será dependente. Pode haver situações em que o menor de 17 já não seja, mas principalmente para aquelas pessoas, e ainda agora há pouco tempo estava a falar com um investidor que me dizia, se calhar vou ajudar o meu filho a comprar uma casa que ele consegue ir buscar os 100%.
aí sim, desde que não sejam dependentes, se for ali um menor que já trabalha, Sim. que já faz o IRS sozinho, aí sim conseguirá ajudar o filho a comprar a tal casa. Mas de facto é muito interessante porque não dá para lá estar, ter um bebê de 6 meses e andar a comprar casas, ou quase ter filhos só para comprar casas, não é? Claro, claro. Até porque aí a criança não é jovem. Exatamente. Jovens até são considerados a partir dos 15, se não estou em erro. Uhum. Então 15, temos 16, não aqui é? A partir o da artigo 9. idade para poder ser emancipado, se não estou em erro. Temos aqui então o artigo 9, que acho que o número 2 acaba por ser o mais importante de todos, não é? É isenta a primeira aquisição de prédio urbano ou de fração autónoma de prédio urbano destinado exclusivamente para a habitação própria permanente. Acho que aqui resulta logo um princípio que é, isto é one shot, não é? Gastas uma vez e acabou. Acabou. E outro também, ao falar aqui de habitação própria permanente, estamos a falar do IMT que se paga na transmissão, logo, aquela pergunta que nos fazem, e se for um terreno para autoconstrução, se for um terreno para comprar a minha casa, está de fora. Está fora mesmo. Exatamente. Porque aí Não, implica uma construção para a habitação própria permanente, mas não é um prédio já existente. É um prédio achas que o urbano. governo podia ter mas sido é um aqui prédio- mais ambicioso e fazer a questão da autoconstrução também isentar o IMT? Porque um terreno para construção paga 6,5 de IMT. Ou seja, para alguém que vai construir a sua habitação naquele local, é penoso pagar 6,5 Sim. de IMT. É verdade que depois acabas de construir a casa, já não pagas mais IMT. O IMT é sobre a transmissão. Mas achas que podia ter sido aqui um bocadinho mais ambicioso e colocar aqui que o terreno para construção, se for para habitação própria permanente, se fizeres a casa num período de 5 anos, como tens à semelhança do IRS, o reinvestimento de mais-valias, se fizeres a casa em 5 anos, tens isenção de IMT. Achas que seria possível ter feito isso? Eu penso que sim. E aliás, não me choca que isso até possa vir a ser adaptado no futuro, não é? Só que lá está, aquilo que provavelmente pode ser a interpretação é que isto é para fazer face à falta das possibilidades, ou seja, de possibilidades dos jovens comprarem habitações. E aqui se calhar já se pode considerar que já é, como é que eu ia dizer? Ajuda-me. Já pode Que ser negócio, já pode ser um bocadinho. É assim, eu só vejo não, isto porque. ou seja, vais comprar o terreno e ainda vais fazer a construção, portanto, já tens alguma capacidade, se calhar mais capacidade económica, pode não estar até declarada, não sei. Isto já sou eu aqui já a puxar um bocadinho de Não outras partes. necessariamente, porque quando se fala de financiamento a 100% para a autoconstrução já existe há muito tempo, de forma um Exato, bocadinho disfarçada, mas já existe há muito tempo. Por isso acho que aqui exato. podem ter sido aqui um bocadinho mais ambiciosos. Isto porquê? Porque se a ideia é ter mais imóveis no mercado, facilitar a aquisição de imóveis por parte dos jovens, podemos ter o caso em que há uma construção ou até uma reabilitação total, algo do género, ou até uma transformação de uma loja de comércio e serviços para a habitação, que permitisse incentivar esta transmissão e isentar de IMT, porque, a bem da verdade, estamos a falar sempre em habitação e não em negócio, porque isto é só é one shot, é para a pessoa ir viver para lá, por isso não vejo porque não temos ido um bocadinho mais longe, mas acho que, de certa forma, já é uma excelente... E em boa verdade tens razão, porque se há falta de habitação, tem que ser construída, não é? Exato. Tens que aumentar a oferta. Ou aumentas Exatamente. a oferta ou diminuis a procura, das duas uma. É isso, por isso, em boa verdade, lá está, isto eles vão se adaptando à realidade. Depois temos aqui a questão da idade, e aqui é que fica a definição de jovem, idade igual ou inferior a 35 anos à data da transmissão. Exatamente. Depois ficam excluídos desta isenção os sujeitos passivos que sejam titulares de direitos de propriedade ou de figura parcelada desse direito. E esta questãozinha, figura parcelada deste direito, é muito importante. Porquê? O que é que são figuras parcelares? Nuas Poderá, propriedades, exatamente, usufruto, cotas de partes imóveis, tudo isso não permite que alguém recorra a esta norma. O que estamos aqui a discutir até em off, que é a questão das heranças, não é? Se fores herdeiro, então e se eu for herdeiro?
Aqui depende e quando os clientes chegam até nós dizem, eu tenho uma herança. Quando eu digo eu tenho uma herança, há uma herança em 2 momentos diferentes, que é, eu tenho uma herança, nunca fiz as partilhas, número 1, eu tenho uma herança e fizemos as partilhas. E quando se tem uma herança e No se faz momento as em que se faz as partilhas, já a herança à partida já sim, a deixa menos de que deixe lá escondido ou para trás alguma exatamente. coisa. Mas por exemplo, há muita gente que até eu nunca aconselho isto porque acaba por ser inútil, que é, são 4 filhos, vão fazer as partilhas, não se entendem, deixam um quarto a favor de cada um. Só É estão inútil. a adiar. Sou completamente de acordo com essa tua opinião, também é mesmo É também é a minha empurrar o opinião. problema com a barriga, não é mais nada. É. A única É coisa deixar de que estar difere numa comunhão sim, hereditária para passar a ser com proprietários, não é? Portanto, e a única diferença é que quando vocês se chatearem, em vez de ser um processo inventário, é uma divisão de coisa comum, mas do tribunal não se safam. é. E o que é que acontece? Se fazem a partilha e colocam nem que seja um quarto da casa em vosso nome, já têm uma propriedade em vosso nome, já não conseguem fazer. Mas se forem herdeiros, a bem da verdade é que vocês têm um quinhão hereditário, um direito à herança ilíquida, indivisa, aberta para o óbito de alguém. Mesmo que Exatamente. essa pessoa, se falecido, tenha 100 habitações, ou 250 casas, não é? Não importa, porque vocês têm um direito, é um quinhão hereditário. Por isso eu entendo aqui, e até estávamos a falar disto em off, que será relativamente tranquilo esta pessoa recorrer a esta norma. Caso contrário, é se fosse o único herdeiro. Queres explicar porquê? Então, se forem os únicos herdeiros, não é? Automaticamente, com a participação do imposto de selo, as finanças averbam em nome do único herdeiro diretamente. Portanto, depois o IMI já não vem em nome da herança, não é? Sim. E com o número de contribuinte da herança, mas já vem com o número de contribuinte do único herdeiro. Passa automaticamente para o herdeiro. E aí já, a nosso entender, já é diferente, não é? É porque os filhos únicos Não não têm deixa que de fazer ser um partilha. bocadinho, não é? É Porque se excepcional. for mais um que herdeiro, a interpretação é uma, mas se for um herdeiro, a interpretação é outra. É. Isto porquê? Para quem tiver desse lado conseguir compreender, os filhos únicos não fazem partilhas. Iam fazer o quê? Uma partilha com eles próprios? Fazer uma escritura sozinhos? Então o que acontece é, quando os pais falecem, eles são os filhos únicos, eles conseguem registrar o imóvel em seu nome, meramente com a habilitação de herdeiros e com a famosa relação de bens, que juridicamente é o imposto de selo. O imposto. E desta forma as finanças colocam logo o contribuinte, como só há um herdeiro, colocam logo o contribuinte titular daquele imóvel, quem vai pagar o IMI, a pessoa. Por isso, apesar daquele imóvel ainda poder estar registado na conservatória em nome da herança, nas finanças já está no vosso contribuinte e dificilmente vão conseguir usar este benefício por causa disso. Que já Sim, até aparece porque a isenção vem das finanças e não nada tem a ver, não é? A isenção é fiscal, não é? Portanto, nada tem a ver com o registro na conservatória. Uhum. Aliás, há também uma isenção prevista, até podemos fazer um podcast sobre isso quando sair, que é a isenção de taxas de registro, tanto de compra como de hipoteca, que ainda não está neste decreto-lei. Apesar de já se falar muito sobre isso, não está neste decreto-lei. Ainda não está Não regulamento. podia estar, porque na altura, quando foi pedida a autorização para regular, não falaram sobre o assunto. Mas a ideia é que também sejam isentas as taxas de registro na conservatória de compra e hipoteca, que neste momento, e até sinal em contrário, ainda terão que ser pagas. Depois, não pode ter imóveis à data de transmissão e nos 3 anos anteriores. Ou seja, para alguém que tem um imóvel que tem, por exemplo, 33 anos, já não conseguirá recorrer a esta norma. Nunca. Exatamente. Embora Mas quem tem 30 ou 29 pode ir a correr vender e daqui a mais de 3 anos. Pode, e por acaso foi Isso algo pode mudar também, portanto, não. Exatamente, foi algo que eu por acaso comentei isso com o Rafael, foi, ok, vou correr, vou agora correr, vender as propriedades, porque depois ainda consigo usar esta norma, que não tenho 35 anos aqui a 3. Ok, o orçamento é chumbado, temos um novo governo, chega aqui e risca isto, né? Com o lápis azul de antigamente. O que é que nós vamos fazer depois? A instabilidade política também nos leva a que a instabilidade legislativa seja grande. Daí nós não temos certeza sequer daqui a 3 anos isso seja igual. Exatamente.
E não será, certamente. Mesmo com este governo, isto daqui a uns meses já não vai estar, este diploma já não vai estar da mesma forma, ou seja, o código do IMT já não vai estar igual, portanto, lá está. Provavelmente ainda se vão adaptar à questão dos terrenos para construção e Essa era boa. Eu esse concordo era porque muito bom, era muito interessante. Porque temos um precisamos orçamento de Estado para efetivamente de ser habitação. aprovado. Temos um orçamento de Estado para ser aprovado, ou à esquerda ou à direita vai ter que haver cortes e facilmente se adapta a alguma coisa que esteja aqui no código de IMT. É isso. Número 4. Se for um casal, não é? E constituir um bem comum do casal, são efetuados individualmente em relação a cada cônjuge em partes iguais. Ou seja, aqui a AT trata-os quase como se fossem unidos de facto, como se fossem dois Exato. solteiros. Não é? Sim. Saem 2 guias, não é? Uhum. Diferentes, mesmo que sejam casados, são emitidas 2 guias, até porque um deles pode ter isenção e o outro pode não ter direito à isenção, não é? E exatamente, e mesmo sendo os dois com menos de 35 anos, um deles pode ter, outro deles pode não ter, e é curioso que ainda ontem falava disto à mesa com o empresário. Ele tem uma casa, tem os dois menos de 35 anos, são casados em comunidade de adquiridos, ele tem uma casa que comprou enquanto solteiro, ela não. E a pergunta dele era relativamente se podia conseguir beneficiar da isenção de IMT, já vimos, conseguia sobre 50%, não é? Porque era os 50% dela. E uma alternativa engraçada que eu lhe dei foi que se houvesse taxa de esforço, porque eles iam recorrer a financiamento bancário, havia sempre a possibilidade de comprarem só em nome dela, apesar de já estarem casados, que é a questão de ser um bem próprio no âmbito do casamento. Ele ia lá, declarava que sim senhores, o dinheiro era dela e Era só dela. E as guias eram da totalidade dela, logo ela ia conseguir os 100% de isenção de IMT, que seria uma alternativa. Mas isso é uma excelente tática, só que no fundo o imóvel passa a ser só dela, não é? Passa a ser só dela. Para efeitos de divórcio não há qualquer tipo de direito, e para efeitos de crédito também há um problema, que é a taxa de esforço é só dela e não dos dois. Mas se estivermos a falar de pessoas com liquidez financeira, conseguem facilmente, apesar de estar casados, comprar 2 imóveis beneficiando de isenção de IMT em 2 imóveis diferentes. Claro que sim. 11º. Ok. Então, o 11º basicamente é para quem se porta mal, não é? Caducidade, não é? Exatamente, caducidade. Ou seja, quando é que tu tens direito a esta isenção de IMT e quando é que a perdes? Se beneficiaste dela, quando é que a perdes? Neste caso, se deres um destino diferente ao bem de habitação própria permanente. Por exemplo, arrendamento. Outra é... 6 anos, não é? É 6 anos, exatamente. 6 anos, ainda é bastante tempo. Exatamente. 6 anos. Tem exceções, que é a questão da venda, a questão da alteração do agregado familiar, por algum motivo que sirva como justificação pela qual estamos a fazer aqui uma alteração do destino, e a alteração do local de trabalho, que é se tiveres uma alteração ao local de trabalho, por exemplo, 100 km, aqui a lei permite que tu, por exemplo, alteres a tua morada fiscal sem perder o benefício da isenção de IMT. Que faz sentido, ou seja, há uma justificação pela qual tu fizeste aquilo, não é apenas negócio. Exatamente. Aí temos aqui finalmente a famosa tabela. Inês, queres explicar aqui um bocadinho da tabela, especialmente para quem nos estiver a ouvir só em áudio, como é que funciona esta tabela, como é que funciona a isenção de IMT e imposto de selo? Então, a isenção, nós aqui vamos pôr de parte as outras isenções, ou seja, as outras tabelas, não é? Vamos só falar aqui na nova tabela que surgiu para aplicação nestas aquisições em específico. Então, as isenções propriamente ditas de IMT e imposto de selo são aplicadas em aquisições de imóveis até 316.772 euros. Ou seja, as guias, a liquidação vem a zeros, ou seja, na aquisição até esse valor, preço de venda ou VPT, consoante aquilo que for maior. Sim, mas VPT em Portugal, numa habitação de 316 mil euros, é um verdadeiro palacete. Sim, mas em Lisboa acredito que exista. Sim, se for moradias de luxo, mas com muitos metros quadrados. Sim, mas aí o valor de mercado será muito superior. Será superior.
Pronto. Mas é também para as pessoas perceberem aqui um bocadinho que se aplica sempre o valor maior dos dois, ou o valor de venda ou o valor do valor Sim, patrimonial sim. que tem. Portanto, até aquisição, se queres adquirir um imóvel, uma fração autónoma ou uma moradia, até 316.772 euros, então as guias do IMT e do Imposto de Selo vêm a zeros. Não tens que pagar nada, ok? Nada de impostos. Exato. A partir daí, ou seja, entre 316.772 euros e 633.453 euros, tens a isenção até ao primeiro escalão, que são os 316.772, e depois pagas em proporção o imposto, em proporção, com o cálculo, em proporção à diferença, ok? E a partir daí, ou seja, em aquisições de imóveis pelo preço de 633.453 euros Para cima, para cima, ou seja, até 1.102.920 euros, aplica-se uma taxa única de 6%. E depois mais de 1.102.920 euros, é taxa única de 7,5% e pagam sempre, ok? exatamente. De forma muito resumida, até 316.772 gratuito, Zero. as guias saem a zeros. Neste intervalo entre os 316.000 e os 633.453 tem uma isenção parcial, ou seja, a primeira parte não pagam e depois aplica-se a taxa neste intervalo. Mais do que 633 mil euros, perdem isenção total, ou seja, neste momento o imóvel de 634 mil euros paga IMT como pagava antes. Até Sim. aqui seria interessante Penso baixar que a taxa pode não ser exatamente igual, não é? Sim, mas paga IMT, ou seja, paga IMT sobre a totalidade. Não tem Exatamente. direito a qualquer tipo de isenção. Sim. Mas também compreende-se, não é? Sim, compreende-se porque, ou Pelos valores. seja, entramos no primeiro casas de luxo, não é? Casas de luxo para a nossa realidade, porque apesar disso, 633 mil euros já começa a ser um T2 ou um T3 em Lisboa. Em Lisboa, sim. A ideia E é para a nossa realidade privilegiar. de Aveiro e Leiria, se bem que Aveiro já está assim num patamar um bocadinho Aveiro é já a Avenida do aproximar-se Rego. das grandes cidades, não é? Mas, Exatamente. mas sim, são casas de luxo à partida. Exatamente. A ideia é que o português comum, e aqui português, quando digo português, é claro que isto não está ligado apenas à nacionalidade, porque se tiveres autorização de residência em Portugal também podes beneficiar destas Sim, medidas, sim. mas aqui o cidadão médio comum, por assim dizer, conseguir comprar a sua casa e não privilegiar a aquisição de imóveis de luxo, daí os 633 mil euros. Exatamente. Faz todo o sentido. Exatamente. É assim, que é relativamente tranquilo concordar com estas medidas. É claro que vai haver partidos que vão dizer que devia ser mais baixo, outros partidos vão dizer que devia ser mais alto, mas é relativamente tranquilo aceitar. A aquisição de figuras parcelares de direito, figuras parcelares no uso de propriedades, direitos de habitação duradoura, usufrutos, uso e habitação, também isto tem direito à isenção, Certo. o que é muito, muito, muito bom Sim. mesmo. Pronto. E finalmente, temos aqui uma norma também engraçada, porque quando pensamos nas permutas não pensamos nisto, mas também as Exatamente. permutas conseguem ter a isenção de IMT em imposto de selo. Sim. O cálculo acho que é proporcional à quarta parte. Exatamente, ou seja, aquela diferença aplica-se o cálculo proporcional. Exatamente. Isto mais tarde ou mais cedo também já vamos ter simuladores disponíveis Sim. para fazer simulação. Não só o IMT, mas também o imposto de selo está isento. Exatamente. Tanto o IMT, aliás, o imposto de selo associado o imposto de selo é associado ao IMT, não é? No caso das aquisições. Portanto, é sujeito ao IMT e associa-se o imposto de selo pela concretização do contrato em si, não é? Sim, exatamente, porque isto porquê? Para quem estiver desse lado e nunca tiver adquirido um imóvel, nós quando compramos ou quando fazemos uma escritura ou o que seja,
vamos ter 2 impostos, IMT e imposto de selo. A liquidação é única, automaticamente saem logo as 2 guias. Basicamente, uma vai para a tua Câmara Municipal, para a Câmara Municipal do local do imóvel, o outro pagamento é nacional, por assim dizer. Imposto de selo é sempre 0,8, o IMT é que varia, e o IMT é entregue ao município. Quem é que fica mal com esta medida? Os municípios, porque ao dar isenções, eles vão perder dinheiro. Então o governo aqui teve que arranjar uma forma de compensar os municípios, basicamente será aqui a AT a pagar aos municípios o montante que tu devias ser entregue, será a AT a entregar aos municípios. Aos municípios diretamente, sim. Embora que, no final do dia, quem paga a AT é o contribuinte, por isso. Exatamente. No fundo, andamos todos... No fundo, a origem é a mesma. Portanto, Muda tudo, mas no fundo não muda nada. exatamente. Inês, muito obrigado por teres aceito aqui o desafio para o podcast sobre o Decreto-Lei. O 48A/2024, penso que há bocado até disse mal o número. Este Decreto-Lei vai ficar também fixado no YouTube, nos comentários do YouTube, para vocês também poderem consultar e ler por vocês próprios. E cá estaremos no futuro para trazer alterações, para trazer também algum tipo de novidades, ou se houver algum tipo de interpretação que a AT agora se venha pronunciar, porque é normal que comecem a surgir dúvidas com o corpo final da lei, cá estaremos também para comentar. E para esclarecer. Exatamente. Muito obrigado a todos e até ao próximo podcast. Obrigada.